Ela quer tirar 2, só que ela escolheu Irene e Paula. E não tem. Tá dando na caixa postal. Liga aqui, 3351. Não, na hora que ela falou, se largou, ela foi pra outra coisa. Oi, gente, tudo bem? Anota aí. Oi, Gabi. Oi, Brian, tudo bem? Anota aí, 3351 é minha avó que tô ligando, que ela é mais coisa. 3351 7040. 351. 7040. Liga, aí você se identifica. Gente, desculpa, tá? Porque é uma coisa que rapidinho com a família. Aí você liga e fala, quem é, Miguel? Fala que é meu sobrinho. Aí você lê os nomes para ela. Porque ela tá idosa, ela não vai entender. Miguel, pode entender. Mãe, eu tô dando aula. Oi, gente, bom dia. Desculpa aí, tá? Essa coisa familiar aí, tá? Manu, é porque vocês sabem que eu tô passando o raio de uma rifa. Bom dia. Fernando, cadê o D? E aí, sabe, toda hora assim no WhatsApp. E aí eu não tô dando conta disso. Bom dia, Gaspar. E aí a minha avó tá louca, que ela quer tirar e não entendeu os nomes que estavam disponíveis. E aí ela tá fazendo a minha vida um tumulto, entendeu? E ela tá lá triste porque eu não deixei nome para ela, sabe? Uma coisa assim completamente. Coisa de idoso. Desculpem, tá? Tô até sem graça com isso aí. Bem, turma, eu vou ler um texto aqui para vocês, depois eu vou disponibilizar isso, né, para vocês no YouTube, para estudar, né? Se bem que vocês estudam por outros meios, né? Como foi a semana e sua repercussão, né? Estou falando da Semana de Arte Moderna, né? O Correio Paulistano publicou a seguinte notícia em 29 de janeiro de 22. Diversos intelectuais de São Paulo, devido à iniciativa do escritor Graça Aranha, resolveram organizar uma semana de arte moderna, dando ao nosso público a perfeita demonstração do que é em nosso meio, de escultura, pintura, arquitetura, música e literatura, sob o ponto de vista rigorosamente atual. A comissão que patrocina essa iniciativa está assim organizada: Paulo Prado, Alfredo Pujol, Oscar Rodrigues Alves, René Tollier. Será aberto o Teatro Municipal durante a semana de 11 a 18 de fevereiro próximo. Os programas até agora contam com os novos nomes, né? Música, Vila Lobos, Guiomar Novaes, Hernani Braga. Literatura, Mário de Andrade, Ronaldo de Carvalho, Oswaldo de Andrade, Menor Del Picha, Guilherme de Almeida. Escultura, Vitor Brecheret. Pintura, Anitta Malfatti, de Cavalcante. Arquitetura, A. Moya. A parte literária e musical será dividida em 3 espetáculos, contando com o prestígio de Graça Aranha, que fará uma conferência inaugurando a Semana de Arte Moderna. Em 22 de fevereiro de 22, sai no jornal A Gazeta. Quer dizer, gente, houve uma semana, que vocês sabem, que é a Semana de Arte Moderna, e a crítica caiu em cima. Então, o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo os comentários que a crítica fez, né, em torno da Semana de Arte Moderna. Olha só, turma, o público chocado diante da nova música tocada na semana, como diante dos quadros expostos e dos poemas sem rima, sons sucessivos, sem nexo, estão fora da arte musical. São ruídos, são estondos, palavras sem nexo, estão fora do discurso. São disparates como tantos e tão cabeludos que, nesta semana, conseguiram desopilar os nervos do público paulista, que raramente ri a bandeiras despregadas. Perceba a diferença de tom entre a primeira e a segunda notícia. Essa diferença exemplifica como os famosos festivais promovidos ao longo da semana sacudiram a calmaria que imperava na cultura brasileira, dedicada à literatura, sorriso da sociedade, inspiração parnasiana e a outras manifestações artísticas importadas, muitas vezes medíocres, meramente ornamentais, distanciadas da realidade nacional. Teatro Municipal, cujo público burguês é aristocrático,
Se acostumar às óperas estrangeiras, transforma-se em palco de momentos de algazarra e de total confusão que configura o choque provocado pelos modernistas. Os festivais, né? Foram 3 festivais da semana, ocorridos no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. No dia 13, o líder oficial do evento, Graça Aranha, respeitando por pertencer à Academia Brasileira de Letras, profere a conferência Emoção Estética na Arte Moderna, ilustrada por uma peça musical de Eric Satie, né? Executada ao piano por Hernani Braga e pela declamação de poemas modernistas por Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho. Em seguida, durante a execução de 2 de suas composições, Villa-Lobos é arremedado por alguém da plateia, o que contagia outras pessoas que vaiam e assoviavam. Na segunda parte do programa, Ronald de Carvalho fala sobre a pintura e a escultura moderna no Brasil, seguido de solos de piano interpretados por Hernani Braga, além de 3 danças africanas de Villa-Lobos, Guiomar e Novaes. Gente, essa questão da dança africana, ela já choca de tempos de outrora, tá? Se você parar para entender, né, e analisar a própria questão de danças africanas voltada para apresentações teatrais e de festivais que circundam o universo da literatura, você vai perceber que sempre causou uma situação extremamente desnecessária para as pessoas, né? Por exemplo, Chica da Silva colocou uma corte de africanos nas Minas Gerais, enquanto ela era casada com o contratador João Fernandes. E toda aquela corte ficaram chocadas pela questão das roupas, das vestimentas dos africanos, porque era diferente das dos portugueses, né? Aquela coisa extremamente sem graça. Por que não está, Felipe? Eu não compartilhei, não? Vê se vocês estão vendo agora. Estão vendo? Eu não percebi que eu não estava compartilhado, desculpe. Tá, desculpa, eu não percebi. Se você não tivesse falado, eu nem teria percebido. Então, olha só, a pintura e a escultura moderna no Brasil, seguindo os solos de piano interpretados por Hernani Braga, além de 3 danças africanas, já de Villa-Lobos, Guiomar Novaes, considerada uma virtuosa no piano, reclama da sátira Chopin, em carta publicada por Estado de São Paulo no dia seguinte. Esse fato propicia o aumento da intolerância do público, que explode no festival do dia 15. Vejamos 2 textos que descrevem o episódio. Texto 1. Na segunda noite, 15 de fevereiro, todos os sabem, o público e os próprios modernistas, que haverá algazarra e pateada. Menotti Del Pitta, em seu discurso, prevê que os conservadores desejam enforcá-los, um a um, nos finos assobios de suas vaias. Gente, vocês lembram disso? Teve vaia devido à mudança de escola, né? A mudança de postagem, de peças, de leituras, de artes. Mas, apesar da certeza de agitação, Menotti, orador oficial da noite, vai desfiando o ideário do grupo. Assim afirma: queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismo, motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. E que o rufo de um automóvel nos trilhos de 2 versos espante da poesia o último deus homérico, que ficou anacronicamente a dormir e a sonhar. Não era do jazz band e do cinema, com a flauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena. Mas a dado texto salienta que o grupo quer fazer nascer uma arte genuinamente brasileira, filha do céu e da terra, do homem e do mistério. Como era previsto, a pateada perturbou o sarau, especialmente a hora das ilustrações, ou seja, o momento em que, apresentadas por Menotti Del Pitta,
eram reveladas a prosa e poesia modernas, declamadas ou lidas pelos seus autores. Mário de Andrade confessa que não sabe como teve coragem para dizer versos diante de uma vaia tão bulhenta que não escutava no palco que Paulo Prado lhe gritava na primeira fila das poltronas. O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que ridiculariza o parnasianismo, mormente o pós-parnasianismo, foi declamado por Ronald de Carvalho sob os apupos, os assobios, a gritaria de foi, não foi, da maioria do público. Então, esse é o outro texto, né? O texto 1. Já o 2. O municipal estava aberto desde o início da tarde para o público visitar a mostra de artes plásticas e arquitetura. Diante das telas, a reação dominante foi o choque e a indignação. Também as esculturas de Victor Brecheret não mereceram do respeitável público. Outro comentário que não a crítica, intolerante e preconceituosa. A vaia retorna quando, durante o intervalo, Mário de Andrade lê algumas páginas de A Escrava, que não é Isaura, esboço de um futuro tratado sobre a poética moderna. Quando Heitor Villa-Lobos, como bom maestro, entra no palco, usando a devida casaca, mas arrastando chinelos e um guarda-chuva como bengala, o público volta a latir, indignado com a cinte desta atitude futurista. E não era nada disso. Causamente, o compositor fora atacado de ácido úrico nos pés e não podia calçar sapatos. Isso aí vocês sabem, né, gente? Que todo mundo estava achando que ele tinha ido para mostrar que era modernista, que era diferente, que queria fazer diferente. Então, uma questão egocêntrica, né? Fazer algo diferente, mas, na verdade, ele tinha acontecido um acidente, né, com o pé dele. Só que as pessoas estavam achando que ele foi para poder chocar, né? E, na verdade, não era nada disso. Agora aqui, ó, para aprofundar seu conhecimento, o impacto que o modernismo provocou, agora o campo das artes plásticas. Leia com atenção o texto de Monteiro Lobato, a que se refere o trecho da peça Tarsila. E observe a reprodução de uma das obras de Anita Malfatti, artista em que o crítico se refere. Em seguida, discute as questões propostas. Paranoia ou mistificação, a propósito da exposição de Anita Malfatti. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza, interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos de cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas sedentes brilham instantes. As mais das vezes com a luz do escândalo e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçadas no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Nenhuma impressão de prazer ou de beleza denunciam as caras. Em todas, porém, se lê o desapontamento de quem está incerto, duvidoso de si próprio e dos outros, incapaz de raciocinar e muito desconfiado de que os mistificam habilmente. Olha só, turma. Esse artigo de Monteiro Lobato, criticando os quadros de Anita Malfatti, expostos em 17, contribui para a realização da Semana de Arte Moderna em 22, por ter provocado a união dos jovens modernistas. Essa união os levou à decisão de divulgar o movimento e expor coletivamente as obras representativas da nova arte. Identifique no quadro O Torso, de Anita Malfatti, elementos, na sua opinião, reforçam ou contraria a percepção de arte exposta por Monteiro Lobato. Exemplo, gente, o corpo, né? Essa forma do corpo. Monteiro Lobato jamais permitiria esse tipo de coisa, né? A própria questão do nu, né? Esse nu está sendo diferente. O corpo em si,
as cores, né? Essas cores são diferentes. É claro que ela se inspirou numa arte europeia, mas não é essa a arte europeia. Você concorda com a opinião de Lobato sobre a pintura de Anita Malfatti, sobre a arte moderna em geral? Dê o seu ponto de vista a respeito do assunto, procurando argumentos e exemplos. Bem, gente, é aquela velha história, né? Para você poder criar alguma coisa, você tem que ter sido... sim, Felipe. Você tem que ter... tanto nas artes plásticas quanto na música, para você poder criar uma arte, você tem que ter se inspirado de alguém. De quem que você se inspirou? Né? Para você poder ser educado, você tem um pai e uma mãe. Seu pai e sua mãe te orientam. Para você poder cantar alguma canção, alguém também tem que cantar, né? Quem foi que te inspirou a cantar, a tocar algum instrumento musical? Enem, né? Olha aqui, turma. Monet, né? A Mulher com Sombrinha, de Jean-Claude Monet. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Hoje em dia, muitos autores que se recusam a ler obras parecidas com o que querem escrever para ter ideias completamente originais. Só que quando acabam fazendo textos horríveis, porque não leem livros das pessoas. Exatamente, Felipe. Felipe, se você pegar, tudo é uma questão de inspiração, né? Para você poder, exemplo, para você poder defender uma tese, defender um ponto de vista, significa que você estudou alguma coisa, né? Então, exemplo, para existir uma arte tipicamente, genuinamente brasileira, esses brasileiros, esses artistas brasileiros, eles tiveram que ter influências de alguém, né? Isso que você está falando, a gente encontra nas próprias novelas, Felipe, nos próprios filmes, nas novelas da Globo, da Record, sei lá, que você vê a mãe que se apaixonou pelo pai, não, a mãe que se apaixonou pelo filho, o filho que se apaixonou pela mãe. Se você parar para ver isso, você vai estudar que na própria Grécia, Sófocles já falou isso, né, em Édipo Rei. Se você for ver o homem que se apaixonou por outro, você já vai ver esse bom crioulo. Né? Então, são coisas que já acontecem na própria literatura. A família que é inimiga, a menina, o filho se apaixona pela filha, e vice-versa. William Shakespeare já retratou isso em Romeu e Julieta. Então, quer dizer, sempre vão ter costuras, sempre vão ter coisas. Felipe, se você pegar a própria Malhação, hein, Manu? Essa Malhação, essa novela aí, né? Essa novela para adolescente. É sempre a mesma coisa. Mudam-se as personagens, mas é sempre a menina que se apaixona pelo menino, ou vice-versa, e que tem alguém que se apaixona e não vai querer que o casal fique junto. Eu acredito que vocês já viram Malhação alguma vez. Não sei, né, gente? Acho que já, né? Nunca assisti a novela, né, Felipe? Felipe, você desaprendeu? Eu te dei 3 anos de gramática, você está escrevendo desse jeito? Seu Felipe? Ou é craseado, tá, Felipe? Você está doido? Vai entrar para o UERJ desse jeito? Sim, mas tem alguns livros que você já leu, certo, Felipe? E nesses livros que você já leu, você não percebeu a influência de um outro autor? Ué, mas
Manu, vocês não vão fazer o ERJ, não? Isso aí, Felipe. Ué, mano, você vai fazer o quê? Não vai fazer o FRJ, não vai fazer nada? Eu, nessa altura do campeonato, tá falando... Eu? Ó, uma questão do Unirio aqui, hein? Ó, gente, não importa qual é a pública, tem que ser na pública. Sim, você vai fazer teatro na UERJ, na UFRJ. Ai, Manu, que tudo, né? Se eu não fosse professor, eu seria ator, já fiz para vocês, né? Conta-se que diariamente, na hora de adormecer, Sample Hope mandava colocar à porta de sua mansão de Camaré um aviso onde se lia: o poeta trabalha. Que outro estilo literário valorizou também a concepção encontrada no texto? O romantismo, né, o simbolismo e o modernismo. Três, relacione os fragmentos a seguir aos movimentos de vanguardas destacados. Cubismo, futurismo, surrealismo, dadaísmo, né? Então, olha só, turma. Creio na resolução futura desses dois estados, aparentemente tão contraditórios, tais seja o sonho e a realidade, em uma espécie de realidade absoluta, de superrealidade, se assim se pode chamar. É o surrealismo, né, turma? É o quadro. Um quadro voando, um quadro no ar, Felipe e Manu. Um quadro no ar e um leão quebra aquele quadro saindo. Isso é algo surreal, que é diferente de irreal. De um cilindro faço uma garrafa. Olha isso, turma. Forma geométrica. Qual era a vanguarda europeia responsável pela forma geométrica? Lembram? Cubismo. Eu redijo um manifesto, não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou o princípio contra os manifestos, como sou também contra os princípios. É o Dada, né? É o dadaísmo. No aeroplano, ó, gente, aeroplano, lembra lá? Velocidade. Velocidade. Sentado sobre o cilindro de gasolina. Aí você pode confundir com cilindro com cubismo, mas não é. O movimento. Revolução Industrial. Estão lembrando mais ou menos disso? Queimado o ventre da cabeça do aviador. Sentia a inanidade ridícula da velha sintaxe. Nossa Senhora. Herdada de Homero. Nossa, ejaculei. Herdada de Homero. Desejo furioso de libertar as palavras, tirando-as para fora da prisão do período latino. Futurismo, né, turma? Velocidade, revolução industrial. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Bruta, sacudidela. Nas artes nacionais. É indiscutível que jamais a reviravolta de arte movimentou e apaixonou e enlouqueceu, mas a monotonia brasileira que o chamado futurismo, enchente de tintas, vulcões de lama, saraivada de calúnias, muito riso e pouco siso de ambas as partes. Como é possível interpretar os escândalos provocados pelos festivais que ocorreram no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 22? Utilize elementos do texto lido para justificar a sua resposta. Então, olha lá, gente, ó. Tais escândalos demonstram o choque que os jovens modernistas provocaram. Bruta sacudidela nas artes nacionais com suas ideias e obras revolucionárias, no contexto em um cenário cultural caracterizado pela monotonia. Por que Mário de Andrade utiliza o termo futurismo para caracterizar a revolução artística provocada pela Semana de Arte Moderna, turma? Porque, em 21, Oswald de Andrade publicou um artigo sobre os poemas de Mário, denominando-o o meu poeta futurista.
Desde então, a palavra futurismo passou a ser utilizada para se referir a qualquer manifestação de comportamento modernista, não raro em tom pejorativo. Entenderam aí, turma? Então, existia o movimento futurista, que era o movimento próprio da questão da velocidade, né, da vanguarda europeia, mas como o Mário de Andrade inovou no modernismo, estava dizendo que era algo futurista. Gente, isso se aplica muito à questão da história moderna e da história contemporânea. Já viram isso que as pessoas confundem? História contemporânea é a história que nós estamos vivendo agora, a história moderna foi um período que a história viveu pós-império, lembram disso? Por quais razões a Semana de Arte Moderna, marco de nossa revolução modernista, aconteceu em São Paulo e não no Rio de Janeiro, na ocasião, nossa capital política e cultural, gente? Por quê? Porque desde as primeiras décadas do século XX, a cidade já substituiu o Rio como centro econômico e cultural, né? E transformou-se no símbolo da capacidade de trabalho, progresso e ressurgimento. Gente, embora o Rio de Janeiro seja lindo, vocês sabem que as coisas acontecem em São Paulo, né? Em São Paulo é onde tudo acontece, né? Que elementos modernistas é possível perceber na linguagem utilizada por Mário de Andrade no fragmento lido, né? Então, o tom de oralidade, o uso de expressões coloquiais, modernismo, né, gente? Coloquial. O humor e nas frases curtas e incisivas constituem alguns elementos da linguagem modernista, diferentemente, né, do romantismo. Aí, Felipe Enem, ó, Picasso, Les Demoiselles de Vinon. O quadro Les Demoiselles de Vinon, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela pinturas de modelos em planos irregulares. Olha isso, gente. Não tem um plano, né, correto aos olhos. Você vê de várias formas. Relâmpago. Nudez, gente. Nudez explorada como objeto de arte nunca, né? Isso aqui já seria em quê? Tem arcadismo, né? Relâmpago. A onça pintada saltou tronco acima, que nem um relâmpago de rabo comprido e cabeça amarela. Zaz, mas uma flecha ainda mais rápida que o relâmpago fez rolar ali mesmo aquele matinal gatão elétrico e bigodudo, que ficou estendido no chão, feito um fruto de cor que tivesse caído de uma árvore. Com base no poema Relâmpago, aponte duas características da literatura modernista brasileira. Então, olha só, gente, vocês podem colocar o quê? Versos livres, presença da linguagem informal, que nem um relâmpago, né? Eu falaria na formalidade, igual a um relâmpago, certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui, turma? Então tá. Na próxima, na próxima aula, nós vamos entrar na primeira geração modernista brasileira, tá? Então, nós vamos falar de Mário de Andrade, vamos falar de Manuel Bandeira, ok? Já vai começar já bem próximo, já é a parte boa, né? Bem, turma, então é isso. Obrigado, tá? E até a próxima aula. Obrigado pela presença, tá? Fiquem com Deus e um beijo.